Boas, tudo bem? André Oliveira, canal brasileiro na Europa, e hoje vamos responder aqui a mais uma pergunta dos seguidores aí. Obrigado você que deixa sempre um comentário ou uma pergunta, porque sabe, isso fortalece o canal. Também não esqueça de deixar seu gosto, claro, se você curtir o vídeo, tá bom? Então vamos lá, o Josué fez essa pergunta aqui, tá? Beleza? Vamos lá responder. Então é o seguinte, pessoal, isso é bem simples, tá? Eu vou voltar a explicar passo a passo e acho que dá para entender legal. Vamos lá. Primeiro, uma vez feito o NIF é para sempre. O NIF não o provisório. O provisório é outra coisa. O nome já fala, provisório. Tá? O NIF definitivo é para sempre. Imagina que você volta para o Brasil, passa 2, 3, 5, 10, 15, não interessa, ok? O seu NIF não vai ser cancelado, ele vai ficar sempre o mesmo número, tá? Então, a pergunta do Josué está respondida. O NIF dele existe. Se ele fez, ele existe, tá? A questão aqui é o seguinte. Muita gente confunde, por isso que eu falo que existe uma diferença entre informação e conhecimento, tá? Há muita informação por aí. Ah, o meu NIF foi cancelado, o meu NIF foi não sei o quê. O que acontece é que se você fizer o provisório no Brasil, muitas pessoas fazem o provisório no banco para abrir só a conta no banco, o provisório só serve para abrir a conta no banco para mais nada. Aí sim, ele pode ser cancelado, tá? É óbvio que existe essa possibilidade, até porque quando você quiser trocar pelo permanente, você tem que cancelar o provisório e fazer o permanente, tá bom? Então, aproveitando essa pergunta do NIF, é o seguinte. André, existe custo para fazer NIF? As finanças cobram alguma coisa? Não, não existe custo. Se você for nas finanças e fizer o NIF, não existe custo, tá? Não existe custo. Agora, André, por que que algumas assessorias, por que algumas empresas cobram para fazer o NIF? Nós não cobramos, no caso aqui nós também fazemos o NIF, tá? Se você precisar de NIF, nós fazemos, tá? À distância, se você está no Brasil, qualquer outro país do mundo, nós fazemos o NIF. Mas nós não cobramos pelo NIF, nós cobramos por representar você no NIF, tá bom? E obviamente por também fazer todo o processo, que é um processo até um pouquinho demorado, até meio, não é muito complicado, mas ó, tem que separar alguns documentos, tem que ir nas finanças, enfim, há um processo, isso é um serviço e você paga pelo serviço, tá? Mas essencialmente, quando você paga por um serviço de NIF, você está pagando pela representação fiscal, que é uma coisa muito séria, ou seja, você, como não vive em Portugal, quer ter o NIF por algum motivo, vai comprar um imóvel, quer comprar um carro aqui, ou quer ter uma conta no banco, ou já quer adiantar esse trabalho, que eu acho que é bem legal, você vai ter aqui um representante legal, tá? E essa pessoa fica responsável por receber as comunicações que vêm das finanças para você. Por quê? Porque as finanças não enviam cartas para nenhum lugar no mundo, só envia carta para Portugal. Então, imagina que tem alguma comunicação que é feita entre as finanças e você, quem vai receber essa comunicação é o seu representante legal, tá bom? Então, a representação legal não cobra pelo NIF, cobra pelo serviço de fazer o NIF e de representar você fiscalmente, tá? Que é algo, ó, como você deve entender, muito sério. Nós estamos falando de uma quantidade de situações que pode acontecer através do NIF, é igual um CPF, né? Aliás, o NIF é o CPF, né? Então, como você deve entender, tem que realmente existir aí um valor para ser cobrado. Por quê? Porque existe um serviço por detrás disso, tá bom? Outra coisa importante, eu vou aproveitar esse tema do NIF e tirar algumas dúvidas que já acontecem muito. André, consigo alugar um apartamento sem NIF? Consegue, barra complicado, barra você vai gerar no proprietário muita insegurança, tá? A não ser que você conheça a pessoa, então vocês fazem um contrato só para reserva do imóvel, mas depois, para poder o dono do imóvel colocar esse contrato nas finanças, que é o que eu recomendo, você exigir que o proprietário coloque o contrato nas finanças, você tem que ter NIF, senão ele não consegue fazer isso. Quando é que eu consigo fazer um contrato de arrendamento sem NIF? Só para uma reserva. Imagina que você apalavrou com o proprietário. Olha, eu estou chegando aí daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, ó, ponta firme, segura para mim aí que eu vou fazer. Aí, se ele pode exigir ou não, olha, só manda um e-mail aí ou faz
um documento dizendo que você chega no dia tal e que você vai transferir tal valor. Cuidado com essas transferências, verifique se realmente a pessoa existe, tá? Há muito golpe, ok? Mas se você vai fazer esse tipo de coisa, ou seja, a conta bancária onde você vai transferir a reserva tem que ser do mesmo nome da pessoa que está fazendo o contrato, senão, entendeu? Esquisito, tá? Beleza? Então, para essas situações, o proprietário até pode aceitar fazer ali com o número do passaporte, o nome, etc, a data, não sei o que, olha, eu, não sei o que, atesto que vou chegar no dia tal, beleza. Agora, alugar um imóvel, arrendar um imóvel sem NIF, eu diria que é praticamente impossível, tá? Se for tudo certinho, obviamente, existe mil esquemas, pessoas que não passam contrato. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Aliás, no nosso curso também tem uma sessão muito grande explicando essas coisas todas, tá? Agora, se você vai fazer arrendamento sem contrato nenhum, cuidado que às vezes o barato sai caro, tá bom? Outra situação com o NIF, tá? Ó, para comprar carro, para fazer prestação de imóvel, por exemplo, se você vai fazer um arrendamento, se você vai fazer um empréstimo bancário para compra de um imóvel em Portugal, mesmo com rendimento no Brasil, mesmo vivendo no Brasil, que é possível, tá? Fizemos vários no ano passado, já fizemos esse ano. Você tem que ter o NIF, até para fazer a pré-aprovação no banco, né? Mesmo antes de você preencher coisas e tal. Tem que ter o NIF, tá? Porque o NIF, gente, entenda o seguinte, o NIF é o CPF. O que você consegue fazer no Brasil sem o CPF? Nada, é exatamente igual, ok? Então você tem que pôr na cabeça que o NIF é extremamente importante. Até, aliás, ó, eu fiz um dos primeiros vídeos lá atrás, em 2017, já vão há quase 5 anos, eu fiz uma brincadeira que eu digo, a vida começa após o NIF, tá? A vida em Portugal começa após o NIF, porque senão sem NIF você não consegue fazer praticamente nada, tá bom? Então é isso, pessoal. Olha, para fazer o NIF em Portugal, você tem que estar em Portugal. Se você já estiver aqui ou está para chegar, beleza, você pode não precisar de um representante, você pode não precisar ter esse custo, vamos dizer assim, mas você tem que estar em Portugal, tem que comprovar que você arrendou um imóvel, tá? Ou você mora em algum local, ou você comprou um imóvel. Você tem que atestar, você tem que provar que você mora em Portugal, tá bom? Aí você não precisa. Ou então, se você tiver um amigo, um parente que seja o seu representante legal sem te cobrar nada, também dá, ok? Mas se você não quer, porque essas situações com família, com amigos, às vezes é meio complicado a gente pedir, eu sei como é que é, tá? Se você não quer esse problema, você pode sempre contratar um representante legal, tá bom? Nós fazemos esse trabalho e se precisar dá um toque e eu explico como é que funciona, tá bom? Espero que o vídeo tenha ajudado. Obrigado aí pela pergunta e quem tiver mais perguntas, eu vou respondendo assim que eu posso, tá? Põe aqui embaixo a sua pergunta e assim que eu puder, eu faço um vídeo explicando aí a resposta, tá bom? Pessoal, não esqueça, todo domingo nos encontramos às 18h30, os últimos 2 domingos não consegui, porque a minha irmã está aqui em Portugal, aproveitei também para dar uma relaxada, dar atenção para ela, até provavelmente ela faça um vídeo aqui comigo para contar como é que foi aqui essa experiência de um mês aqui em Portugal para vocês, mas o próximo domingo temos sim live às 18h30, horário do Brasil, tá bom? 21h30 aqui em Portugal. Grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, AO Imóveis. E hoje tem aqui para vocês essas 2 moradias, essas 2 casas aqui em Bom Barral, né, na aldeia histórica de Carvalhal, que fica mais ou menos 40 minutos de Lisboa e é um local bem interessante, bem agradável, bem calmo. E esse negócio é uma grande oportunidade, porque nós temos aqui um conjunto de 2 moradias, sendo uma com 3 quartos e uma com 2 quartos, em excelente estado, né? E você pode comprar essas 2 moradias, fazer, por exemplo, um lado fazer alojamento local, Airbnb, Booking,
ou então você pode alugar, né, é o que a gente fala aqui, arrendar de forma permanente, e você pode viver do outro lado. Por quê? Porque as duas moradias, apesar de estarem próximas juntas, elas têm entradas independentes. E também você pode fazer, se for o caso, ainda mais umas pequenas alterações para que fique mais independente ainda, tá? Então, ambas moradias têm aquecimento na casa de banho, instalação de painel solar e pré-instalação de aquecimento central, tá? Também estão preparadas para sistema de gás e eletricidade. As janelas são oscilobatentes, é aquela janela que você tanto abre ela toda como você só abre a parte de cima, né? Também com vidro duplo. E todos os portões, né, de garagem têm controle remoto, tá bom? As áreas são bem generosas, tá? O imóvel está em excelentes condições e, como eu falei, está numa área bem interessante, por exemplo, para fazer alojamento local. É uma área também, diríamos assim, um pouco rural, dá para você fazer um alojamento rural também. Dá para você arrendar de forma permanente. Então, parece-me bem interessante para você pensar em como você pode rentabilizar o próprio investimento. E também você pode fazer um financiamento bancário, né? É possível com rendimentos do Brasil, né, ou de outro local do mundo, ou seja, você pode ter um financiamento bancário para esse imóvel diretamente com um banco português, tá? Vivendo você aonde você estiver, e você pode eventualmente conseguir pagar a própria parcela do imóvel com o arrendamento de uma das casas, tá? Então parece muito interessante. Deixo aqui mais imagens para vocês. Qualquer informação está aqui embaixo do vídeo e também no próprio vídeo o meu WhatsApp, tá? Para mais informações, para enviar fotos, uma descrição completa do imóvel. E se você estiver em Portugal ou está para chegar em Portugal, quiser visitar o imóvel, vai ser um grande prazer. Como eu falei, você pode estar aqui em Bombarral em mais ou menos 40 minutos, vindo pela A8, 35, 40 minutos. Então é bem tranquilo, marcamos aqui, você visita o imóvel, faz uma simulação de financiamento e espero poder ajudar você a concretizar esse sonho de ter o seu investimento e o seu imóvel em Portugal. Então deixo mais imagens. Como eu falei, qualquer informação está aqui o meu WhatsApp. Um grande abraço.